Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Olha, mensagem de hoje tá assim, cavando petróleo, sabe? Então eu peço a sua paciência, a sua compreensão, minha borboleta, e mais do que tudo, a sua vontade de mergulhar junto comigo nessa leitura, para que a gente possa chegar em algum lugar, porque eu mesma ainda não cheguei, tá? Hoje de manhã eu tava vendo, apareceu um post pra mim no Instagram, e esse post ele falava sobre Kiron, né? E o fato de, assim, se ciclos de dores ainda passam na sua vida, é porque você conhece seu Kiron, você sabe como ele funciona e tal, mas você ainda não transmutou a dor que está ali. E eu achei muito interessante porque basicamente ela falava assim que não basta só a gente ser conhecedora das nossas feridas, sabe? Dos nossos pontos de dor, mas a gente precisa transmutar essa dor de alguma forma. Acontece que talvez por Kiron ter uma característica natural de a ferida sempre segue com ele, né? Então é uma coisa que vira e mexe vai ser um tema na nossa vida, não significa que a gente precisa sempre sofrer por causa disso ou repetir ciclos. Então, se a gente repete ciclos ali, em cima do nosso Kiro, em cima das nossas dores, né? Muito provavelmente a gente conhece a nossa ferida, mas a gente não transmutou, né? E eu fiquei com isso na cabeça agora cedo, porque eu falei assim, até vou dar uma outra olhada de novo no meu Kiron, porque eu sei que ele tem a ver com poder pessoal nas relações. Recentemente eu descobri que eu tinha uma ferida de rejeição que eu nem sabia que eu tinha. E foi um tema para mim, sabe, borboleta, essa questão, porque eu fiquei bastante pensativa. Nossa, será que é por conta disso que vira e mexe eu. Questões como ser vista, como expandir meu trabalho, no sentido de, de quantidade de pessoas que eu acesso mesmo, em todos os aspectos. Será que era por isso, então, por conta dessa ferida, né? E aí foi algo que eu trabalhei bastante com a Tamara também no Deixa a Luz Entrar. E aí a gente conversando, né? Ela trouxe limpeza sobre isso, mas também outras coisas que me fez pensar sobre coisas na nossa vida que a gente acha que existe, mas não existem. Dores que a gente acha que existem, mas não existem. Um exemplo, né? Uma das coisas que ela trouxe em mim foi um clone meu, como se energias negativas, obsessoras, muito tecnológicas, assim, porque a gente sabe que elas existem, né? Tivessem pego meu DNA, tá? Vamos dizer assim. E através desse DNA criaram um clone meu, que não sou eu, não sou eu, mas ele tem parte do meu DNA, vamos dizer assim. E esse clone, ele tava sofrendo como se fosse num bolsão umbralino, sempre assim, vivendo. Sabe aqueles filmes que todo dia a personagem acorda e vive a mesma coisa? Esse clone estava vivendo todo dia situações de rejeição, de maus tratos. E não era eu, mas de alguma forma esse laço de DNA me conectava várias vezes assim. Então pensa, o meu brilho, ele existe, o seu também, borboleta. E E aí, será que as nossas dores, as dores que a gente sente hoje, incômodos,
realmente são nossas, realmente estão no nosso campo, ou a gente está projetando o nosso passado no presente, outras linhas do tempo no presente, energias assim no nosso agora, achando que são verdades, mas não são verdades, né? Deixa eu mostrar as cartas para você, que eu tô aqui falando, né? Temos a carta de Mercúrio, Quiron, Saturno, temos também Mamãe Oxum, e temos esse aqui, ó, que ele se chama O Prisioneiro Escravizado, e ele tá de cabeça para baixo. E aí, borboleta, né? Se você sabe, Oxum é a energia da prosperidade, da abundância, da sensibilidade, da fartura, da generosidade, é assim, é expansivo, é cornucópia, é alimento, né? E, e aí, o que, que eu senti no nosso campo? Muito baseado nas minhas referências aí das últimas semanas, borboleta. Eu sinto que todo e qualquer desafio que talvez você tenha vivido nos últimos tempos, tá? Às vezes já passou, tá? Foi uma situação que te marcou, ou então você tá vivendo isso ainda, tá sentindo ainda no seu campo. Tudo isso é um grande processão de alinhamento das suas dores. Só que por que que isso é um desafio, né? Porque é como se a, aquilo que a gente viveu ficasse ainda na nossa memória. É que nem você fazer academia com constância por muitos anos e você adquirir uma memória muscular, tá? E aí você, sei lá, faz uma cirurgia, tem filho, você tem que ficar parada por um tempo. Quando você não volta 100% morrida, você tem uma memória muscular, né? E eu sinto que se você é a pessoa que nos últimos tempos tem lidado com muitas questões de prosperidade, trabalhado muito isso em você, olhando, entendendo, expandindo e pá, e nananã, mas ainda você parece que não chegou onde você imaginava chegar, onde você gostaria de estar nesse momento, naquela abundância máxima que você imagina aí para você, né? Se você está nesse processo que ainda parece uma travessia, ou ainda tem sensações estranhas, vamos dizer, o que eu te falaria é que eu não vejo nada acontecendo no seu campo de errado. Claro, eu preciso olhar no individual, tá, borboleta? Porque aqui a gente está falando de um coletivo. Então eu precisaria abrir o seu campo para ver se tem alguma coisinha que a gente poderia trabalhar, tipo numa sessão de abundância, algum contrato, algo que a gente poderia olhar com relação à escassez, ou então através de um processo de GPA. Mas de verdade, o que eu sinto no coletivo agora é que tem algumas coisas que dão impressão que são suas, que estão te trazendo escassez, mas não é. É tipo uma memória espiritual muscular que você tem de algo que já passou. E agora o que você precisa é perceber que você já não está mais nesse lugar. E às vezes é um lugar de pensamento, é um lugar comportamental, né? Eu já falei aqui para vocês, eu acho, em algum lugar eu já falei que muitas vezes eu questionei é, a, a minha aderência a fazer exercício físico. Porque por quase 30 anos na minha vida eu fui inconstante. Eu assinava academia, eu ia no mês, depois eu desanimava. Ai, sei lá, hoje eu tava mal, hoje eu tô com cólica, não vou. Amanhã aconteceu alguma coisa no trabalho que me deixou pra baixo, eu não vou na academia. Então, tipo assim, eu ia um dia na semana, faltava quatro, sabe? E aí, depois que a Ana nasceu, né, isso vai fazer 5 anos esse ano, eu mudei de identidade, né? Só que até hoje, vira e mexe, quando eu entro de férias principalmente,
eu sinto uma leve ansiedade dentro de mim, como se eu fosse desistir de fazer exercício físico. E eu sei que eu não vou mais, conscientemente, eu sei que essa parte da minha identidade está transformada, sabe? Está transformada. Mas o meu inconsciente é como se ele tivesse uma memória muscular que fala assim: ó, você vai desistir, né? Agora você entrou de férias, relaxa aí, né? Quero ver você errar, sabe? Mas sou eu mesma, não é ninguém de fora falando, não é espírito enchendo o saco, sabe? É, é uma lembrança, porque pensa, quase 30 anos, 29 anos aí, agindo de uma forma contra, entre aspas, 5 agindo de uma forma diferente, 29 anos pesa mais, né, borboleta? Ainda. Então, o que eu sinto aqui em você é que alguns desafios hoje, eu não vou generalizar, tá? Por conta dos casos individuais, mas alguns desafios hoje, em termos de prosperidade, em termos aí de abundância na sua vida, eles são só mentais, eles não existem mais, eles já saíram do seu campo. Mas é como se existisse uma memória que ainda fala assim: ah, você é assim, hein? Você vai repetir esse padrão. Mas não vai, né? Esse prisioneiro escravizado, ele veio muito desse lugar, falando assim: olha, a dor acabou, as correntes, elas foram quebradas, agora você precisa perceber isso intencionalmente todos os dias, sabe? É, então, assim, é hora de você relaxar as tensões, se perdoar, perdoar o outro, perdoar a situação. Então, assim, ressurgir mesmo. Perceber que você é outra pessoa hoje, melhor. E, e ficar muito atenta com esse jogo mental de eu vou voltar a ser o que era, as coisas vão voltar a ser como elas são. Porque se você sabe que você mudou, não tem como você voltar para trás, sabe, borboleta? Então, assim, você é como se você ainda estivesse sentindo algumas sombras assim do que já foi, mas já foi. Esse é o ponto que eu queria chegar. Tá bom, minha borboleta? Espero que faça sentido aí pra você, que contribua de alguma forma. E tô super aberta pra gente conversar sempre, viu? Sempre à disposição. Um grande beijo, fica com Deus e até mais.